Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a visita do Papa Francisco à comunidade de Karakoche, na planície de Nínive, na Igreja da Imaculada Conceição. Neste terceiro dia de sua peregrinação apostólica no Iraque, no âmbito da 33ª Viagem Apostólica Internacional de seu pontificado. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano. Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo, este 7 de março. O Santo Padre está chegando neste momento, percorrendo os últimos metros da via que dá acesso à Igreja da Imaculada Conceição, para a visita à comunidade de Karakoche, como dissemos, na planície de Nínive. Precedentemente, tivemos o encontro do Santo Padre, encontro de oração pelas vítimas da guerra em Mossul, a oração conduzida pelo Papa Francisco, um momento bastante aguardado e vivido com espírito de grande participação, um momento de recolhimento em que o Santo Padre quis rezar pelas vítimas da violência e pelas vítimas da guerra e do conflito no país do Oriente Médio. Num dos momentos fortes deste encontro precedente do Santo Padre, para este momento de oração em sufrágio pelas vítimas, o Santo Padre lembrou, numa das palavras introdutórias, que se Deus é o Deus da vida e o é, a nós não é lícito matar os irmãos no seu nome. Se Deus é o Deus da paz e o é, a nós não é lícito fazer a guerra no seu nome. Se Deus é o Deus do amor e o é, a nós não é lícito odiar os irmãos. Momento, portanto, candente deste encontro precedente do Santo Padre de oração pelas vítimas da guerra em Mossul. E agora, neste momento, o Santo Padre se aproxima, então, como dissemos. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver, portanto, o percurso que está sendo feito pelo Santo Padre a caminho da Igreja da Imaculada Conceição. Aproveitamos para destacar este momento que precede ao encontro propriamente dito, trazendo um pouco a particularidade desta cidade de Karakoche. Isto porque é a principal cidade cristã do país. Karakoche é também conhecida como Bagdida ou Bagdeda. É uma cidade assíria no norte do Iraque e faz parte do governatorato de Nínive, estando situada a cerca de 32 quilômetros ao sudeste de Mossul e a 60 quilômetros a oeste de Irbil, próximo das ruínas das antigas cidades assírias Nimrud e Nínive. Destacamos, trata-se Karakoche da principal cidade cristã do país, com prevalente vocação agrícola, com mais de 50 mil habitantes, dos quais 90% cristãos. É bom ressaltar isso, num país onde os cristãos são apenas 1,5%, onde os católicos são apenas 1,5%, cerca de 500 mil, pouco mais de 500 mil em todo o Brasil, em todo o país, em todo o Iraque, e representando 1,5% neste país. E, portanto, esta particularidade de ser a principal cidade cristã do Iraque. Destacamos, tem 50 mil habitantes, 90% dos quais cristãos, e no verão de 2014 ela foi invadida pelos milicianos do autodenominado Estado Islâmico, que destruíram suas casas, devastaram as igrejas, a biblioteca e outros edifícios importantes. São dezenas de milhares de cristãos, tiveram que abandonar às pressas as suas habitações, buscando reparo, em sua maior parte no Kurdistão iraquiano. O Santo Padre acaba de deixar o automóvel que o trouxe até
a Igreja da Imaculada Conceição, após ter se deslocado de Mossul, o encontro precedente, distância de pouco mais de 30 quilômetros, perfazendo de helicóptero em cerca de 20 minutos, e depois a última etapa de automóvel, chegando, portanto, agora à Igreja da Imaculada Conceição. Santo Padre é recebido neste momento, acolhido na entrada da igreja pelo Patriarca Ionan, pelo arcebispo, pelo pároco. E neste momento o Santo Padre faz a aspersão, abençoa na entrada da igreja, com o crucifixo que lhe foi colocado, lhe foi dado, e com a água benta, então asperge. E assim, na sequência, todos se encaminham. O Santo Padre ainda se encontra na porta da Igreja da Imaculada Conceição para, então, agora tomar a nave central, enquanto acompanhamos este canto que anima esta chegada do Santo Padre. Falávamos que esta cidade, com 90% de habitantes cristãos, dezenas de milhares deles tiveram que abandonar às pressas as suas habitações. Estamos falando do verão de 2014, buscando refúgio, em sua maior parte no Kurdistão iraquiano. A cidade foi libertada pela ocupação jihadista 2 anos mais tarde, em 2016. As organizações caritativas cristãs e as associações internacionais, nestes últimos anos, buscaram levar adiante a obra de reconstrução daquilo que foi destruído, como a maior igreja cristã do país, a Tahrir al-Kubra, esta Catedral da Imaculada Conceição, justamente. Santo Padre perfaz o caminho em direção ao altar, percorrendo a nave central, para por alguns instantes para acenar para os fiéis que aclamam a sua chegada. Santo Padre que os abençoa. Dizíamos, a ajuda da Igreja e da comunidade internacional na reconstrução do centro urbano tem hoje permitido a cerca de 46% dos que habitavam na cidadezinha antes da invasão do autodenominado Estado Islâmico, em agosto de 2014, retornar. Santo Padre se detém, saudando alguns enfermos que lhe são apresentados. Momento vivido com bastante alegria por esta comunidade. Ressaltamos que esta visita do Santo Padre, esta peregrinação nas pegadas do nosso pai na fé, Abraão, ele que era originário da cidade de Ur, tem como lema: vós sois todos irmãos, extraído de Mateus, capítulo 23, versículo 8º. Vós sois todos irmãos, o lema desta viagem. E destacamos ainda que Francisco é o primeiro Papa da história a ir ao Iraque, a terra de Abraão, pai das 3 religiões monoteístas, pai das 3 religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Santo Padre que quis
este momento de encontro com esta comunidade, qual sucessor de Pedro na missão precípua própria do príncipe dos apóstolos e, por consequência, missão do sucessor de Pedro de confirmar os irmãos na fé. A Catedral da Imaculada Conceição de Caracoche, esta igreja, ela foi construída entre os anos 1932 e 1948, graças às doações e ao duro trabalho dos concidadãos da planície de Nínive, ao sudeste de Mossul. Também conhecida como Catedral Al-Tahira, é a maior igreja, como dissemos, de Caracoche, chamada de Bagdida em aramaico. A cidade das 10 igrejas, ela é também assim chamada. A planta retangular, aqueles que acompanham tendo as imagens puderam ver brevemente uma imagem enquadrando o campanário com a fachada e o campanário da igreja. Santo Padre recebeu um buquê de flores e neste momento, então, o sacerdote o depositou diante do Santíssimo. Ainda falando sobre esta igreja da Imaculada, a Catedral da Imaculada Conceição, com uma planta retangular, o edifício tem 54 metros de comprimento e 24 de largura e pode acolher 2.500 pessoas. A igreja tem 3 naves, 22 colunas de mármore e o campanário se encontra na parte principal do lado ocidental da igreja. Ao término da nave central, acompanhamos a saudação do patriarca Inácio Iosif Ionan, que dá as boas-vindas ao Santo Padre. Ele diz, então, permitir-se dizer algumas palavras em italiano, dirigindo-se diretamente ao Santo Padre em italiano. Sono le nostre chiese e ha dato il suo discorso nel cosiddetto cortile della chiesa. Pietro era assim, o patriarca Inácio Iosif Ionan faz a saudação ao Santo Padre, ele que é o patriarca Ciro-Católico. Neste momento, nos fala então da destruição, porque passou esta igreja nestes anos difíceis, como acabamos de descrever, e assim o trabalho feito para reconstruir a paróquia e a igreja, destacando o trabalho do Padre Calò, que dirigiu algumas palavras de boas-vindas no encontro precedente com o Santo Padre. Permita-me, Santo Padre, de falar em árabe, diz ele, porque infelizmente o italiano não é entendido, exceto que para a delegação dos senhores excelentíssimos, eminentíssimos cardeais, excelentíssimos bispos e arcebispos e sacerdotes e leigos que o acompanham nesta visita histórica e muito corajosa. Apresento-lhe também meus co-irmãos, padres do Sínodo, os sacerdotes, em sua maior parte, que foram expulsos 7 anos atrás desta cidade ciro-católica. Santíssimo Padre, a multidão que o acolheu enquanto pai e pastor é uma parte daqueles cristãos que foram expulsos em 2014 de suas casas de Caracoche, Bartela, Bachica, Caramés e de outros vilarejos da planície de Nínive. Entre eles estão também alguns nossos vizinhos, muçulmanos, árabes, curdos,
Shakbah, turcomanos, yazidis e cacais. Uma comunidade multirreligiosa e multiétnica que buscou no passado conviver em paz. جماعة متنوعة دينيا وإثنيا سعت في الماضي للتعايش في تفاهم وسلام. هنا في سهل نينوى أرض الكتاب المقدس. Cantamos em siríaco, o idioma falado por Cristo, Senhor. Bem-vindo em paz, pastor verdadeiro. E digamos: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Aqui na planície de Nínive, terra bíblica, e naquele mês de agosto de 2014, milhares de cristãos com seus bispos, sacerdotes e religiosas foram, por causa da sua fé, expulsos da sua terra e obrigados a buscar refúgio no Kurdistão. Esta mesma igreja sírio-católica, Al-Tahera, dedicada a Maria Puríssima, o maior santuário cristão no Iraque, construído pelos paroquianos, foi, como muitas outras igrejas, profanada e em sua metade queimada pelos jihadistas terroristas. Com a ajuda divina e a paterna solicitude de Mar Yohana Boutros, hierarca desta arquieparquia, junto a seus co-irmãos bispos, bem como com o sacrifício de seus fiéis sacerdotes, muitos voltaram às suas casas, então destruídas ou queimadas. Somos orgulhosos que, apesar dos horrores da perseguição, os fiéis aqui presentes, com os familiares refugiados e distantes, tenham permanecido fiéis a seu insuprimível amor pelo Evangelho de paz e justiça, a exemplo de seus heróicos antepassados. Graças a Deus e à solidariedade das organizações católicas de caridade, em particular a ajuda à igreja que sofre, Louvre d'Orient, os Cavaleiros de Colombo, além da contribuição do governo húngaro, conseguimos reconstruir uma boa parte das igrejas e casas destruídas, inspirando assim, sobretudo, a confiança nos fiéis, para fazê-los retornar e olhar para o futuro de convivência pacífica. نشكر من أعماق القلب قداستكم على هذه الزيارة التاريخية التي تعزينا. Santo Padre, do profundo do nosso coração, agradecemos-lhe por sua visita histórica, que nos consola dos nossos tormentos, nos encoraja a permanecer radicados na nossa terra e nos inspira a perseverança, a testemunhar com coragem o Evangelho de Cristo. Santo Padre, pedimos a sua bênção. Acabamos de ouvir a saudação do patriarca sírio-católico Yonan, Inácio Yosef Yonan, dando as boas-vindas ao Santo Padre no início desta visita do Pontífice a esta comunidade de Caracós. Neste momento, saudação entre o Santo Padre, o Papa Francisco, e o patriarca Inácio Yosef Yonan, patriarca sírio-católico. Temos a seguir o testemunho da senhora Doha Sabah Abdallah.
وما زلت أعيش نعمة الرجاء التي نلتها من الرب يسوع. صباح 6 من آب من العام 2014 صحت بغدادة على أصوات القصف المدفعي والجوي الذي راح. Portanto, após a saudação de boas-vindas do patriarca sírio-católico, o testemunho de uma leiga, a senhora Doha Sabah Abdallah. Diz ela: sou Doha Sabah Abdallah de Karakosh. Conto aquilo que vivi e ainda vivo, a graça da esperança que recebi. Na manhã de 6 de agosto de 2014, a cidade de Karakosh despertou-se com o fragor do bombardeio. Todos sabíamos que o autodenominado Estado Islâmico estava às portas e que 3 semanas antes tinha invadido as cidades e vilarejos dos Yazidis, tratando-os com crueldade. Por isso, fugimos da cidade, deixando as nossas casas, e depois, 2 ou 3 dias, voltamos, sustentados pela nossa fé forte e na convicção de que, sendo cristãos, estamos dispostos ao martírio. Aquela manhã estávamos ocupados com os habituais afazeres e as crianças brincando diante de nossas casas, quando se deu um acidente que nos obrigou a sair. Ouvi um tiro de morteiro e saí de casa correndo. As vozes das crianças silenciaram enquanto aumentavam os gritos dos adultos. Informaram-me da morte do meu filho e de seu primo, e da jovem vizinha de casa que estava se preparando para o matrimônio. O martírio destes 3 anjos foi uma advertência clara. Se não fosse isso, o povo de Karakosh teria ficado e, inevitavelmente, teria caído nas mãos do autodenominado Estado Islâmico. A morte dos 3 salvou toda a cidade. Não é fácil para mim aceitar esta realidade, porque a natureza humana às vezes se sobrepõe ao chamado do Espírito. Todavia, a nossa força provém, sem dúvida, da nossa fé na ressurreição, fonte de esperança. A minha fé diz que minhas crianças estão nos braços de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós, os vivos, buscamos perdoar o agressor, porque o nosso Mestre Jesus perdoou os seus algozes. Imitando-o em nossos sofrimentos, testemunhamos com amor que o amor é mais forte do que tudo. Acabamos de ouvir então o testemunho desta leiga. Neste momento, cumprimenta o Santo Padre. O Santo Padre lhe dirige algumas palavras que neste momento o sacerdote traduz então para a língua árabe. Este belíssimo testemunho forte desta leiga, a senhora Doha Sabah Abdallah. Ela recebe do Santo Padre como recordação um terço. Na sequência teremos mais um testemunho, desta feita, do Padre Amar Iaco, vigário-geral da Arquidiocese de Mossul dos Sírios. Ele se dirige ao Santo Padre em italiano. Eu me chamo Padre Amar, tornei-me sacerdote em 29 de junho de 2001, dia em que pedi ao Senhor que me ajudasse a viver a sua palavra do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dar glória, para que fosse o guia do meu serviço sacerdotal. Este caminho não era fácil neste tempo de guerras, porque somente 2 anos mais tarde entramos numa série de conflitos. A guerra no Iraque, em que caiu o regime, depois os ataques terroristas e os conflitos internos que continuam até hoje. O Senhor sempre foi a minha força e me ajudou a viver a palavra da minha ordenação sacerdotal com muita alegria nos últimos 20 anos. Mas não para a minha glória, mas sim para a glória do seu nome santo.
Recordo-me como me salvou 2 vezes, porque estive próximo da morte quando estava indo celebrar a Santa Missa em Zarro, via Mossul, a poucos metros da explosão de um carro-bomba. E a segunda vez, quando me encontrei em meio a rajadas de tiros. Outro tempo da minha vida sacerdotal foi a noite do Êxodo, em 2014. Noite em que os terroristas do ISIS, autodenominado Estado Islâmico, se aproximaram da cidade na qual eu servia, Bartella. No meu coração tinha uma força, eu tinha uma força. O Senhor me fez ajudar quem queria deixar a cidade e permanecer até poucas horas antes da entrada dos terroristas. O Senhor nos salvou e conseguimos fugir. Daquele momento, enfrentamos uma prova dificilíssima e duríssima. Viver dispersos nas estradas, praças e parques públicos, sem reparo, sem guarida, nem alimento. Agora não há tempo suficiente para expressar e explicar tudo o que vivemos nos 3 anos como deslocados. Mas devo dizer, com a força de Deus, no nosso serviço sacerdotal, juntos somos sacerdotes. Podemos ajudar as famílias, estar com eles, distribuir alimento, vestimentas e outras ajudas. Os 3 anos que vivemos como refugiados não foram anos malditos, mas sim anos de bênção da parte do Senhor. E depois o Senhor nos mostrou a sua glória após a libertação de nossas cidades e vilarejos. Tudo foi completamente destruído. Igrejas, milhares de casas queimadas e tudo saqueado e destruído, todos os serviços essenciais. Mas o Senhor não nos abandonou. Aliás, foi um milagre fazer voltar a vida nesta cidade. E eis-nos aqui hoje, em nossa cara cidade Bagdé de Karakosh. Que alegria ver Vossa Santidade em nosso meio. Quem imaginaria que um dia teríamos a Sua presença, Santidade, nesta pequena cidade, embora estivesse em nossos sonhos. Santo Padre, Santidade, obrigado por estar no meio de nós, a mostrar hoje a glória de Nosso Senhor na Igreja e ao mundo inteiro. Abençoe-nos e nos carregue no coração. Mais um testemunho fortíssimo que acabamos de ouvir, desta feita do Padre Amar Iaco, ele que é o vigário-geral da Arquidiocese de Mossul. E a presença dele, ele cumprimenta o Santo Padre, recebe um terço do Papa Francisco. Testemunhos que nos comovem e que bem expressam o sofrimento desta comunidade, de todos os iraquianos, e desta feita, portanto, de modo específico, desta cidade, onde também se instalou o autodenominado Estado Islâmico, num período de profunda destruição e de perseguição, obrigando seus habitantes a abandoná-la. Após o testemunho do sacerdote, temos o discurso do Santo Padre, que é também a locução que precede a oração mariana, o Ângelus. Acompanhemos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Sinto-me agradecido ao Senhor pela oportunidade de vos encontrar esta manhã.
Estava ansioso por este momento. Agradeço a sua beatitude, o patriarca Inácio Yosef Yonan, por suas palavras de saudação, bem como a senhora Doha Sabah Abdallah e ao padre Amar Iaco, os seus testemunhos. Contemplando-vos, vejo a diversidade cultural e religiosa do povo de Karakosh. Isto mostra algo da beleza que a vossa região tem para oferecer ao futuro. A vossa presença aqui lembra que a beleza não é monocromática, mas resplandece pela variedade e as diferenças. Simultaneamente, com grande tristeza, olhamos ao nosso redor e vemos outros sinais. Neste momento, tivemos a interrupção do áudio já há alguns segundos e o Santo Padre também interrompeu a leitura do seu texto, como dissemos, a locução que precede a oração mariana. Dizíamos simultaneamente, com grande tristeza, ressaltou o Papa, olhamos ao nosso redor e vemos outros sinais. Os sinais do poder destruidor da violência, do ódio e da guerra. Quantas coisas foram destruídas e quanto deve ser reconstruído? Este nosso encontro demonstra que o terrorismo e a morte nunca têm a última palavra. A última palavra pertence a Deus e ao seu Filho, vencedor do pecado e da morte. Mesmo no meio das devastações do terrorismo e da guerra, podemos, com os olhos da fé, ver o triunfo da vida sobre a morte. Tendes diante de vós o exemplo dos vossos pais e mães na fé, que adoraram e louvaram a Deus neste lugar. Perseveraram com firme esperança no seu caminho terreno, confiando em Deus, que nunca decepciona e sempre nos sustenta com a sua graça. A grande herança espiritual que nos deixaram continua a viver em vós. Abraçai esta herança. Esta herança é a vossa força. Agora é o momento de reconstruir e recomeçar, confiando-se à graça de Deus, que guia o destino de cada homem e de todos os povos. Não estais sozinhos. Solidária convosco está a Igreja inteira, com a oração e a caridade concreta. E nesta região, muitos vos abriram as portas nos momentos de necessidade. Neste momento, o sacerdote traduz então para a língua árabe.
Neste momento tivemos uma interrupção da conexão. Esperamos dentro de instantes o retorno das imagens. Neste momento em que o Santo Padre está fazendo a locução que precede a oração mariana. Neste momento temos o sacerdote que traduz então para a língua local a locução do Santo Padre. Queridos amigos, este é o momento de restaurar não só os edifícios, mas também, e em primeiro lugar, os laços que unem comunidades e famílias, jovens e idosos. Diz o profeta Joel: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Quando os idosos e os jovens se encontram, o que acontece? Os idosos sonham um futuro para os jovens. E os jovens podem recolher estes sonhos e profetizar, realizá-los. Quando os idosos e os jovens se unem, preservamos e transmitimos os dons que Deus nos oferece. Olhamos para os nossos filhos sabendo que herdarão não apenas uma terra, uma cultura e uma tradição, mas também os frutos vivos da fé, que são as bênçãos de Deus sobre esta terra. Animo-vos a não esquecer quem sois e de onde vindes, a preservar os laços que vos mantêm unidos, a guardar as vossas raízes. Com certeza, há momentos em que a fé pode vacilar, quando parece que Deus não vê nem intervém. Sentistes a verdade disto nos dias mais sombrios da guerra. E é verdade também nestes dias de crise sanitária mundial e de grande insegurança. Nestes momentos, lembrai-vos que Jesus está ao vosso lado. Não deixeis de sonhar. Não desistais, não percais a esperança. Do céu, os santos velam sobre vós. Invoquemo-los e não nos cansemos de pedir a sua intercessão. E há também os santos da porta ao lado, que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Esta terra tem muitos. É uma terra de muitos homens e mulheres santos. Deixai que vos acompanhem para um futuro melhor, um futuro de esperança. أيها الأحباء، هذا الوقت ليس فقط لترميم المباني، ولكن أولاً وقبل كل شيء لترميم الروابط التي توحد الجماعات والعائلات، الشباب والكبار في السن. قال النبي يوئيل: سيتنبأ بنوك وبناتك وسيحلم شيوخك وسيرى شبانك رؤى. عندما يلتقي الكبار في السن والشباب ماذا يحدث؟ يحلم الكبار في السن أحلاما، يحلمون في مستقبل الشباب، ويمكن للشباب أن يجمعوا هذه الأحلام وأن يتنبأوا ويسيروا بها إلى الأمام. عندما يجتمع الكبار في السن والشباب معا نحافظ على العطايا التي منحنا إياها الله ونسلمها لغيرنا، لننظر إلى أبنائنا ونحن عالمون أنهم سيرثون ليس فقط أرضاً وثقافة وتقاليدا، بل أيضاً ثمار الإيمان الحية التي هي بركات الله على هذه الأرض.
أشجعكم كي لا تنسوا من أنتم ومن أين أتيتم. حافظوا على الروابط التي تجمعكم معا، حافظوا على جذوركم. بالتأكيد هناك أوقات قد يتعثر فيها الإيمان عندما يبدو أن الله لا يرى ولا يعمل. كان هذا صحيحاً بالنسبة لكم في أيام الحرب الحالكة، وهو صحيح أيضاً في أيام الأزمة الصحية العالمية اليوم وانعدام الأمن الكبير. في هذه اللحظات تذكروا أن يسوع بجانبكم. لا تتوقفوا عن أن تحلموا، لا تستسلموا، لا تفقدوا الرجاء. من السماء القديسون يسهرون علينا لنتوسل إليهم ولا نمل من طلب شفاعتهم. وهناك أيضاً قديسون الذين يعيشون في جوارنا وبيننا، وهم انعكاس لحضور الله بيننا. إنهم كثيرون في هذه الأرض، هذه أرض القديسين رجالاً ونساء. دعوهم يرافقونكم نحو مستقبل أفضل، مستقبل مليء بالأمل. Una cosa che ha detto la signora Doa mi ha commosso. Comoveu-me uma coisa que disse a senhora Doha: o perdão é necessário por parte daqueles que sobreviveram aos ataques terroristas. Perdono. Perdão. Questa è una parola chiave. Esta é a palavra, é uma palavra-chave. O perdão é necessário para permanecer no amor, para se permanecer cristão. O caminho para uma cura plena poderia ainda ser longo, mas peço-vos, por favor, que não desanimeis. É preciso capacidade de perdoar e, ao mesmo tempo, coragem de lutar. Sei que isto é muito difícil, mas acreditamos que Deus pode trazer a paz a esta terra. Confiamos nele e, unidos a todas as pessoas de boa vontade, dizemos não ao terrorismo e à instrumentalização da religião. Padre Amar, ao recordar os horrores do terrorismo e da guerra, agradeceu ao Senhor por vos ter sempre sustentado nos momentos bons e maus, na saúde e na doença. A gratidão nasce e cresce quando recordamos os dons e as promessas de Deus. A memória do passado molda o presente e faz-nos avançar para o futuro. قالت السيدة ضحى شيئاً أثر فيا. قالت إن المغفرة ضرورية. E neste momento, o sacerdote, o tradutor, então, المغفرة هذه كلمة مفتاح. fala em árabe, traduzindo as palavras do Santo Padre. وحتى نبقى مسيحيين. قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل ما زال طويلاً، لكني أطلب منكم من فضلكم ألا تيأسوا. يتطلب الأمر القدرة على المغفرة وفي الوقت نفسه شجاعة للكفاح. أعلم أن هذا صعب للغاية، لكننا نؤمن أن الله يمكنه أن يحل السلام في هذه الأرض. إننا نثق به ونقول مع كل أصحاب النوايا الحسنة لا للإرهاب واستغلال الدين. استذكر الأب عمار أهوال الإرهاب والحرب، وشكر الله الذي سندكم دائما في الأيام الجميلة والصعبة وفي الصحة والمرض. ينشأ الشكر وينمو عندما نتذكر عطايا الله ووعوده، وإن ذاكرة الماضي تغذي الحاضر وتدفعنا إلى المستقبل. In ogni momento rendiamo grazie a Dio per i suoi doni e chiediamogli. Em cada momento, demos graças a Deus pelos seus dons e peçamos-lhe que conceda paz, perdão e fraternidade a esta terra
e ao seu povo. Non stanchiamoci Não di nos pregare cansemos per de la rezar pela conversione conversão dos corações e per il e pelo triunfo de uma cultura da vida, della da reconciliação e dell'amore e do amor fraterno, nel rispetto no respeito pelas diferenças, delle diverse tradizioni, pelas diversas tradições religiosas, no esforço por construir um futuro de unidade e colaboração tra tutte le entre persone todas di as buona pessoas de boa vontade. volontà. Um amor fraterno que reconheça os valores fundamentais da nossa humanidade comum, valores em nome dos quais se pode e deve colaborar, construir e dialogar, perdoar e crescer. Quando chegava de helicóptero, vi a estátua da Virgem Maria sobre esta igreja da Imaculada Conceição e confiei-lhe o renascimento desta cidade. Nossa Senhora não só nos protege do alto, mas com ternura materna desce até junto de nós. Aqui a sua estátua foi danificada e espezinhada, mas o rosto da Mãe de Deus continua a olhar-nos com ternura, porque é assim que fazem as mães: consolam, confortam, dão vida. E gostaria de agradecer cordialmente a todas as mães e mulheres deste país, mulheres corajosas que continuam dando vida, não obstante os abusos e as feridas. Que as mulheres sejam respeitadas e protegidas. Que lhes sejam dadas atenção e oportunidades. E depois rezemos juntos a nossa Mãe, invocando a sua intercessão para as vossas necessidades e projetos. Coloco-vos a todos sob a sua proteção e peço, por favor, que não vos esqueçais de rezar por mim. Esta é a última parte da alocução do Santo Padre antes da oração mariana e, neste momento, a tradução para a língua árabe. Em seguida, portanto, temos o Ângelus. مع احترام الاختلافات وتنوع التقاليد الدينية وفي السعي لبناء مستقبل مرسخ على الوحدة والتعاون بين جميع أصحاب النوايا الحسنة. محبة أخوية تعترف بالقيم الجوهرية للإنسانية الواحدة، القيم التي باسمها يمكننا بل يجب أن نتعاون ونبني ونتحاور ونغفر وننمو. بينما كنت أهبط بالطائرة المروحية رأيت تمثال العذراء مريم على كنيسة الحبل بلا دنس، فأوكلت إليها ولادة هذه المدينة من جديد. لا تحمينا السيدة العذراء من فوق فحسب، بل تنزل نحونا بحنان الأم. تمثالها هنا تعرض للإساءة وداسته الأرجل، لكن وجه والدة الإله لا يزال ينظر إلينا بحنان، لأن هذا ما تفعله الأمهات، إنهن يواسينا ويقوينا ويعطينا الحياة. وأود أن أشكر من عمق قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات التي يتعرضن لها والجراحات التي تصيبهن. فلتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام ويمنحن الفرص. والآن لنصلي معا لأمنا مريم البتول ولنلتمس شفاعتها من أجل احتياجاتكم ومشاريعكم. إني أضعكم جميعا تحت حمايتها وأسألكم من فضلكم ألا تنسوا أن تصلوا من أجلي. E adesso
In E piedi, agora de pé, adesso in piedi, uniti ai unidos fedeli di aos tutto il fiéis do mundo che ci inteiro stanno que guardando estão nos seguindo, per la estão televisione o ascoltando nos ouvindo pela televisão comunicazione sociale, ou por outros preghiamo meios de l'Angelo. comunicação social. Rezemos o Ângelus. ولنتحد مع جميع العالم حتى نصلي مع بعضنا البعض صلاة التبشير الملائكي. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus afuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescat ies. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Acabamos de acompanhar e de rezar juntos com o Papa a oração mariana do Ângelus. A Assembleia, a comunidade respondeu com uma forte salva de palmas. Vamos assim nos aproximando do término deste encontro do Santo Padre nesta sua visita à comunidade de Karakosh, na planície de Nínive, na Igreja da Imaculada Conceição, ressaltando que esta cidade de 50 mil habitantes tem 90% dos quais cristãos. Neste momento, o Santo Padre assina no livro de honra e deixa a sua mensagem para esta comunidade. Destacávamos o encontro precedente a esta visita do Santo Padre, à comunidade de Karakosh, um momento de oração pelas vítimas da guerra, oração em sufrágio pelas vítimas da guerra em Mossul,
E ao término daquele encontro, uma lápide comemorativa que foi inaugurada com a inscrição: como são belos os pés daqueles que anunciam alegremente, que dão alegremente uma boa notícia. Extraída da passagem da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 15. E neste momento, o Santo Padre deixa a sua mensagem ao assinar no livro de honra. Na mensagem do Santo Padre, no livro de honra, daqui, desta igreja destruída e reconstruída, símbolo da esperança de Karakosh e de todo o Iraque, imploro de Deus, por intercessão da Virgem Maria, o dom da paz. A mensagem que o Santo Padre deixou então no livro de honra para esta comunidade de Karakosh. Momento de troca de dons. O patriarca Yosif Yonan presenteia então ao Santo Padre, presente esse que é mostrado então à Assembleia, e desta vez temos então o presente do Santo Padre, à comunidade de Karakosh. Trata-se de um quadro em bronze de Nossa Senhora com o menino Jesus, um ícone de Nossa Senhora chamado Nossa Senhora Odigitria de Smolensk. Um quadro em argento, em relevo em argento com o menino Jesus. Uma recordação para a comunidade de Karakosh desta visita do sucessor de Pedro. Como dizia o sacerdote no seu testemunho, quem poderia imaginar que o Santo Padre pudesse nos visitar? Quem poderia jamais imaginar? Expressando a alegria desta visita e dizendo que, embora esse fosse o sonho de todos eles. Ainda nos testemunhos, destacamos o testemunho da senhora Leiga, que nos falou de ter perdido seu filho e um sobrinho num atentado com tiro de morteiro, em que morreu também uma vizinha que estava se preparando para um matrimônio, e que aquele fato serviu para eles como advertência, e tiveram a convicção de que, se permanecessem na cidade, morreriam todos, e assim tiveram que às pressas deixar a cidade, salvando desse modo as suas vidas, chamando estes que pereceram, seu filho, sobrinho e a vizinha que estava prestes a se casar, chamando-os de anjos, que com a sua vida, perdendo a sua vida neste atentado, eles acabaram salvando toda a cidade. Temos um momento de saudação, uma religiosa que está com o Santo Padre, ladeado pelo patriarca Yonan, Ciro Católico. São os momentos conclusivos deste encontro do Santo Padre. A religiosa recebe um terço do Santo Padre e o sacerdote faz então a tradução para a língua árabe das palavras do Santo Padre e também expressa ao Santo Padre a sua alegria por este encontro e por esta visita memorável, que certamente ficará para sempre no arquivo de recordação desta comunidade, como um bálsamo para uma comunidade
que sofreu tantas provações, que passou por tantos sofrimentos e que está vivendo ainda a fase de reconstrução. Esta própria igreja que foi destruída, foi em sua metade, portanto, parcialmente queimada. Tantas outras igrejas que foram destruídas, casas que foram destruídas e que estão sendo reconstruídas. E pessoas da cidade que ainda estão retornando para ela nesta fase de reconstrução, 7 anos após a invasão por parte do autodenominado Estado Islâmico. Portanto, a visita do Santo Padre vem também como sucessor de Pedro para confirmar os irmãos na fé e ser um bálsamo para esta comunidade sofredora que ainda cura as suas feridas e que está lutando nesta fase de reconstrução. O Santo Padre quis expressar na alocução que precedeu a oração mariana que estava ansioso para este momento e disse ainda: mesmo no meio das devastações do terrorismo e da guerra, podemos, com os olhos da fé, ver o triunfo da vida sobre a morte. Tendes diante de vós o exemplo dos vossos pais e mães na fé, que adoraram e louvaram a Deus neste lugar. Perseveraram com firme esperança no seu caminho terreno, confiando em Deus que nunca decepciona e sempre nos sustenta com a sua graça. Ressaltamos que os compromissos do Santo Padre prosseguem neste domingo, após este encontro, a visita à comunidade de Caracoche, na Igreja da Imaculada Conceição. O Santo Padre se transfere de Caracoche para Irbil e ali terá a missa no estádio Franzo Hariri. Estaremos transmitindo a partir das 10 horas do horário de Brasília. Naturalmente, estes são sempre horários da programação que podem sofrer alterações, como tivemos este encontro, esta visita do Santo Padre, se iniciando após o horário previsto, como tínhamos precedentemente anunciado na transmissão anterior, e que começou bem mais tarde. Na realidade, esses horários são orientativos. Porém, de acordo com a programação, esta Santa Missa no estádio Franzo Hariri, em Irbil, último compromisso do Santo Padre em terras iraquianas, em sua peregrinação nas pegadas do nosso pai Abraão. Estaremos transmitindo a partir das 10 horas do horário de Brasília. Geralmente entramos no ar um pouco antes. Em todo caso, em torno desse horário, estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais emissoras e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. O Santo Padre se detém ainda na Igreja da Imaculada Conceição, momento de cumprimentos de alguns religiosos, sacerdotes, também de algumas autoridades e dos fiéis de modo geral. Momento de grande alegria para esta comunidade, numa cidade relativamente pequena, mas onde se tem o maior percentual de cristãos, uma cidade cristã, 90% da sua população, no total de 50 mil habitantes. Destacamos, o Santo Padre conclui este domingo com esta missa em Irbil. Com esta missa em Irbil, o Santo Padre conclui as suas atividades, após a qual retorna para Bagdá, pernoitando na Nunciatura Apostólica, e na segunda-feira, amanhã, portanto, bem cedo, Santo Padre se deslocará, deixando a Nunciatura, se deslocará ao Aeroporto Internacional de Bagdá, onde terá lugar a cerimônia de despedida e, em seguida, tomando o voo de retorno para o Vaticano, para Roma, regressando assim em seguida para o Vaticano. Não nos resta que agradecer a todos, marcando o encontro para as 10 horas do horário de Brasília, a Santa Missa no estádio Franzo Hariri, em Irbil. Mais uma vez a todos, nosso muito obrigado, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.